Diego Amorim. Diego, como é que está essa história de invasão de terra, hein, Diego? Bom dia, Heródoto, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, a gente está assistindo aí a muitas invasões nos últimos dias. O pessoal da FPA, que é a Frente Parlamentar Agropecuária, diz que é um número recorde e há uma preocupação crescente aí no campo em relação a esse assunto. Tá certo que tem toda uma problemática por trás de reforma agrária, da questão da terra, mas eu desconheço, Heródoto e ouvinte, alguém que repense a sua opinião, alguém que mude de opinião por conta de uma invasão de uma fazenda. O deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, gravou um áudio para a gente falando um pouquinho dessa preocupação dele em relação a esse assunto. Vamos ouvi-lo, por gentileza. É óbvio que nós, como representantes dos produtores rurais, defendemos, acima de tudo, a nossa Constituição e defendemos o direito de propriedade que está na nossa Constituição. Por isso, nós montamos um pacote aqui para que a gente consiga enfrentar esse momento. Nós apoiamos a urgência do projeto do deputado Marcel Van Hatten, que trata da desocupação de terras. Nós estamos apoiando, inclusive que ali ele deixa mais enfática e mais pesada a pena ao esbulho possessório nesse projeto, 8262, é isso? 8262. Nós estamos apoiando o pedido de informações que foi feito sobre o financiamento desses movimentos. Nós temos uma proposta de fiscalização e controle também para saber de onde está saindo o dinheiro e quais são as lideranças que estão fazendo isso. Nós temos essa iniciativa em relação às CPIs e nós estamos fazendo um grande pacote de trabalho aí também nos projetos que visam retirar da possibilidade de participar de programas sociais do governo federal aqueles que são autores de invasão de propriedade privada produtiva. Então, acho que é uma resposta que nós podemos dar pela nossa força política dentro do parlamento, de mostrar que em pleno 2023 é inconcebível nós estarmos discutindo a invasão de propriedade privada. Está aí a opinião do deputado Pedro Lupion. O ministro Paulo Teixeira, que é do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, também falou com o nosso ouvinte aqui da Nova Brasil FM sobre esse assunto. Ele acredita o problema aí na questão toda que envolve a posse de terra ao governo Bolsonaro. Vamos ouvi-lo, por favor. Os conflitos no campo no Brasil se devem principalmente ao abandono do programa de reforma agrária por parte de Jair Bolsonaro. Ele desistiu dos processos de aquisição de terras para a reforma agrária, desarticulou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, abandonou os programas de compras públicas e não atualizou o crédito agrícola para a agricultura familiar e junto aos assentados. Resultado, hoje tem 33 milhões de brasileiros passando fome. E é por isso que o presidente Lula quer retomar o programa de reforma agrária, assentar novas famílias. Por isso, os programas no campo vão ser resolvidos com políticas públicas, com atenção àqueles que estão abandonados e com a convocação dos agricultores brasileiros para plantar comida, para colocar na mesa do povo. Diminuiu a área plantada de arroz, diminuiu a área plantada de feijão, de mandioca, que são os alimentos que são consumidos pelo povo brasileiro. E nesse sentido, é importante dizer da necessidade de ter paz no campo e não acirramento de mais conflitos. Tá aí o ministro Paulo Teixeira, a quem eu agradeço também a participação aqui no Jornal da Nova Brasil. Heródoto, esse assunto deve esquentar no Congresso Nacional. O Pedro Lupion tem razão quando ele fala da força política da Frente Parlamentar da Agropecuária, a chamada bancada do boi, né? Tem a bancada BBB, da bala, da Bíblia e do boi no Congresso Nacional. São 3 bancadas fortes, evangélica, armamentista e também a bancada ruralista. Tem uma força muito grande dentro do parlamento, sobretudo na Câmara dos Deputados. E há uma expectativa muito grande de que projetos sejam pautados ali pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para endurecer essa questão da invasão de terras. Outra questão, Heródoto, é a de que a gente precisa chamar as coisas pelo nome, né? Muita gente chama esse tipo de invasão de ocupação. Se alguém entra na sua casa sem ser convidado, o nome disso é invasão, não é ocupação. Se tem algum cunhado na sua casa aí, ouvinte, que chegou sem ser convidado, ele está invadindo, não é ocupando o seu apartamento, né? Então, Diego, não vai criar um são invasões... Não vai criar um problema na família, né, meu?
Não, meus cunhados são muito gente boa, graças a Deus, Heródoto, são boa gente. Mas é isso, assim, é uma invasão de terra, né? A gente encontra até pessoas dentro do governo, dentro da própria esquerda, criticando esse tipo de coisa. Vale lembrar que o agronegócio esteve nesses últimos 4 anos colado ao bolsonarismo e apoiou em quase a sua totalidade a reeleição de Jair Bolsonaro, muito em razão dessas questões sensíveis aí de invasão da propriedade privada. Então, isso até resgata uma força política que já está se perdendo do Bolsonaro. Eu vi ontem ele comentando sobre isso também, falando em terrorismo no campo, criticando o governo Lula em relação a esse assunto. Então, é também um jogo político tudo isso. O Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, com quem eu conversei, ele está convicto e certo de que há um movimento político em torno dessas invasões, e a gente sabe que historicamente, de fato, essas invasões estão sim atreladas a ideologias. Heródoto, volto com você. Grato aí, são 7h36.